Criança não é mãe. Esse é o slogan da campanha da Havas contra a chamada PEC do estupro. A proposta elimina o direito ao aborto legal, mesmo em casos extremos, como gravidez resultante de estupro ou risco de vida para a mãe. No último dia 27, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a PEC 164/2012, sob protestos. O texto segue agora para avaliação de mérito por uma comissão especial. Se aprovada, passará por 2 turnos de votação no plenário da Câmara e do Senado, onde precisará de 3/5 dos votos em cada casa para avançar. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, as principais vítimas de violência sexual no Brasil são meninas negras de até 13 anos de idade. Em 64% dos casos, o agressor é um familiar. Em 22,4% é um homem conhecido da criança. Na prática, a PEC obrigaria crianças e jovens violentadas a levar adiante gestações fruto de estupro, revogando direitos garantidos há mais de 80 anos. Agora a gente conversa com a psicóloga e ativista Cida Alves, especialista em atendimento a vítimas de violência. Cida, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Em julho, uma menina de 13 anos teve seu direito à interrupção da gestação negado pela Justiça de Goiás, mesmo após ter sido comprovada que ela era vítima de estupro. Após meses, ela conseguiu uma decisão favorável. Como é que você avalia esse caso e suas consequências para adolescentes? Porque muitas vezes você aguarda a justiça e chega um momento que você não é possível nem mais, caso venha a aprovação, você não consegue fazer mais o aborto dada a gestação mais avançada. Olha, Cazé, a situação de violência sexual é tão grave, o sofrimento dessas meninas, dessas mulheres é tão intenso, que a Organização Mundial de Saúde calcula que o impacto de certas violências sexuais são equivalentes a crimes de guerra. Então, você veja, a pessoa procura ajuda numa situação de grave sofrimento e não recebe um atendimento adequado, é culpabilizada. Os protocolos indicam que esse atendimento deve ser feito com sigilo, com escuta empática, sem nenhuma forma de julgamento. Então, essa garota tão nova, 13 anos, que já passou pela situação de estupro de vulnerável, ela teve que também passar por uma série de revitimizações, tanto do ponto de vista institucional, como também jurídico. Esse direito a ela está garantido desde 1940. Só que a gente sofre recentemente um assédio muito grande nos nossos serviços de referência de grupos fundamentalistas que invade o serviço, que vai até a casa das famílias, que fazem pressão. Nós tivemos exatamente essa situação com essa jovem. Esses grupos religiosos encontraram a garota, foram até o pai dessa jovem, inclusive oferecendo ajuda, o aluguel, você pode ficar sem trabalhar por um tempo para você atuar no sentido de impedir esse direito. Então, as consequências são muito graves. Se nós pegarmos em termos de mortalidade, adolescentes, quais são as principais causas de morte de adolescentes? Primeiro, complicações de gestação. Segundo, suicídio após violências sexuais. Se nós pegamos o impacto de uma gestação numa adolescente, o que a gente observa, o que a literatura traz? Então, meninas de 11, 12 anos têm 5 vezes mais chances de desenvolverem complicações na gestação. Além dessas consequências que são físicas, biológicas, nós temos um impacto psicológico muito grande. A pressão que essa menina sofreu, tanto dentro da própria família, como desses grupos religiosos, equipara a tortura, porque ela tinha a decisão tomada, ela era apoiada pela sua mãe, ela, inclusive, recebeu, nos últimos momentos, o apoio da sua avó, mas o tempo todo ela era forçada a ir contra a sua própria vontade. Não só isso, esse expediente de entrar na justiça, depois vai para uma outra instância, ganha um liminar, faz com que o processo seja retardado. Um procedimento que seria feito muito rapidamente, sem um sofrimento mesmo ali na hora de fazer, teve que ser esperado, passou para meses, e aí
é claro, ela tem que sair da cidade, tem que fazer um procedimento um pouco mais invasivo. Então, o que aconteceu com essa menina é tudo que não deveria acontecer, uma violência institucional tremenda, uma invasão do que é da esfera privada, que é a religiosidade no serviço público. Esse serviço já funciona de 2000, desde 2000, é um serviço muito conceituado, a equipe é muito responsável, mas que também sofre porque algumas pessoas desses grupos invadem o hospital. Já teve casos em que uma assistente social foi trancada no banheiro, ameaçada, dizendo que ela iria para o inferno por fazer esses procedimentos. Então, é um sofrimento para as meninas e mulheres que buscam atendimento num momento tão delicado, é um sofrimento para a equipe e é um sofrimento para toda a rede que acompanha essas situações. Então, nós temos vários impactos. E, dependendo da história dessa jovem, das heranças que elas recebem do ponto de vista biológico, elas podem, depois disso, desenvolverem quadros de transtornos mentais, como ansiedade, casos de depressão. Existe uma recorrência de tentativa de suicídio, existe uma dificuldade de retorno à sua vida escolar, acadêmica, e se essa imagem da jovem é exposta, aí ela paga um preço caro pelo estigma. Por isso que nós tentamos a todo momento preservar a imagem dela, preservar o nome dela, e esses grupos denunciavam, mostravam a família, mostravam, inclusive divulgando dados dos nossos profissionais, da conselheira tutelar, do nosso defensor, para que esses fanáticos, né, fizessem essa abordagem de ameaça, de como foi feito, por exemplo, em Recife, da menina de Vitória e sua avó. Cida, um dos aspectos, né, que chamou a atenção nesse caso é que a criança estava fora da escola há 1 ano já, né? Essa menina de Goiânia. Qual seria a importância de manter crianças e jovens no ambiente escolar para sua proteção e desenvolvimento, né, e até mesmo para evitar casos como esses? Então, a maioria dos casos, Cazé, de violências contra meninas, violências sexuais, acontecem com meninas e meninos. Mais ou menos 1/3 são meninos e 2/3 são meninas. E acontecem dentro da própria casa. 80%, de acordo com os dados do Sinan, das violências acontecem na residência. A maioria dos autores de violência, eles estão nessa ordem: pai biológico, padrasto, avô, tio, primo, irmãos. Então, é dentro da família que acontece a maioria das situações de violência. Qual que é a outra instituição em que a criança frequenta, que tem laços e vínculos afetivos? É a escola. A escola em si é fator de proteção para situações de violência. Só a presença na escola já é um fator. Se você pega, por exemplo, a pandemia, onde as crianças não puderam ir para a escola, aumentou em 50% os casos de violências intrafamiliares. Então, a presença na escola em si já protege. Ao mesmo tempo, a escola, ela oferece modelos diferentes de sociabilidade. Muitas vezes, essas meninas que são vítimas de violência, elas estão dentro de uma estrutura que acontece a violência como um traço característico daquela família, e ela não tem um contraponto para saber se isso é normal com todas as crianças. E, às vezes, conversando com a colega, com o professor, que ela entende que aquilo que ela está vivendo não é normal, não acontece em todas as famílias, jamais deveria acontecer com a criança. Então, a escola é fator de proteção, e mais, se a escola desenvolve um bom trabalho de educação sexual, orientando muito precocemente meninas e meninos sobre o seu corpo, sobre a sua autonomia, que você pode dizer não, que o seu corpo, as suas partes íntimas não devem ser tocados, se ensina onde procurar ajuda, mesmo que já tenha acontecido, a gente faz a prevenção secundária, que é evitar que se agrave. Então, a escola é importante, por isso que nós, movimento feminista, movimento de defesa de criança e adolescente, ressaltamos o trabalho da educação sexual nas escolas e somos contra a homeschool, que é essa prática de escola dentro das casas. Isso pode aumentar o risco dessas crianças de, inclusive, uma incapacidade de buscar ajuda. Tá certo. Cida Alves, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero que esses casos não se repitam. Ninguém pode viver um sofrimento tão intenso como o que essa menina viveu por adultos fanatizados que não entendem o sofrimento de uma vítima de violência. Amém.
Para a gente entender os detalhes e as implicações legais da PEC do aborto, a gente vai conversar agora com Jo Luísa Batista, articuladora política do Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Jo Luísa, muito obrigado pela sua disponibilidade de participar aqui do programa. O aborto legal, em casos extremos, é um direito garantido desde 1940. Por que essa pauta voltou à discussão e quais grupos estão mais interessados em aprovar essa PEC? Então, boa tarde, né? Agradecer aqui pela oportunidade dessa participação. Nós estamos vivendo no Brasil já tem algum tempo, né? Digamos assim, um recrudescimento mesmo, um fortalecimento de uma força conservadora, e como se não bastasse, ela é reacionária, fundamentalista. É um fenômeno que não é só do Brasil, está no mundo, né? Então, assim, tivemos nos últimos 40 anos algumas conquistas significantes para o direito das mulheres, a pauta dos direitos humanos, população LGBT, QIA+, a pauta do enfrentamento ao racismo. Os setores conservadores, né, o nome já diz, querem conservar um status quo em que alguns problemas da sociedade brasileira não venham à tona. Então, assim, são temas que historicamente estavam embaixo do tapete. Agora, né, com muitas pautas nas ruas, né, o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal importante também para se falar aqui, já que estamos falando de violação de direito de meninas, né, de crianças e adolescentes. Então, assim, é uma série de normativas que impõem uma outra forma de sociabilidade e impõem também uma outra forma das famílias conduzirem as relações sociais, né, no seu interior. Então, um problema que é visível, né, na volta com essas PECs, né, sobre blindagem ou acabar totalmente com o direito ao aborto legal, o cerceamento ao debate sobre educação sexual nas escolas, né, tudo isso reproduz aí um retrato dessas forças conservadoras que estão guardando ali, digamos, um sujeito, né, uma ideia, uma moral dogmática, uma defesa de uma família que já não existe mais. Uma família que já não tem mais cabimento no Brasil, pós-Constituinte de 88, em que mulheres, em que vários movimentos de direitos humanos, né, colocaram novas possibilidades de existência. Então, assim, o que acontece hoje no Congresso Nacional e, assim, um avanço importante que a gente chama da Era Cunha, que foi quando o balcão da negociata se estabeleceu no Congresso Nacional, né, o Parlamento brasileiro ele veio descendo a ladeira da desqualificação, com aqueles partidos, né, as inúmeras siglas que a gente tinha o costume de chamar de baixo clero, porque era assim, o toma lá da cá, o dinheiro em troca do voto, né, o dinheiro em troca da emenda parlamentar, a emenda parlamentar para minha boiada, era esse nível. Desde a Era Cunha que esse modus operandi se normalizou no Parlamento brasileiro, no Congresso Nacional Brasileiro, e aí descendo de cascata para os estados e os municípios. Então, é uma força mesmo bem tacanha, obtusa, né, da ignorância, assim, digamos, clássica, que está hoje reinando em nome de uma suposta maioria de eleitorado, né, cristão, entre evangélicos e católicos, então, jogando em cima dessa negociata, né? Então, vivemos hoje esse cenário, é um esforço terrível, é grande mesmo, é sobretudo um palco, e um palco para manter essa chamada pauta moral sempre em voga, sempre nas mídias, sempre também recobrando, né, a nossa mobilização enquanto movimento de mulheres e feministas no Brasil, nas mobilizações. Muitas vezes essas pautas estão no centro do debate, do toma lá da cá, e muitas vezes elas são usadas como moeda de troca nas negociações parlamentares internas, como também cortina de fumaça. Então, assim, ela atende a vários cenários, não é? Vários segmentos diferentes, né? Jo Lúcia, hoje em dia, quais são as medidas legais que estão disponíveis para vítimas de estupro, né, que eventualmente estão enfrentando uma gestação, né? Quais são as medidas, quais os caminhos que elas podem seguir para tentar interromper enfim, efetuar o aborto? Olha, o trâmite normal, desde que sofrida a violência e assim, de um dia para o outro, você tem o direito às medidas de contracepção de emergência. Você vai numa unidade de saúde e você pede o coquetel mesmo, né? É um coquetel completo
tanto de anticoncepção, como também de prevenção e de combate mesmo às doenças sexualmente transmissíveis, ao HIV. Então, né, sofrer um estupro de um dia para o outro, até 72 horas, você pode fazer essa recorrência no sistema de saúde. Mas, como geralmente essas situações se dão, né, em sua maioria dos casos, dentro de uma questão, dentro de um contexto de silenciamento, de opressão velada, né, de invisibilidade, silenciamento e culpa, as gestações, elas, quando se descobre, já está com estado avançado, entrando do primeiro para o segundo mês, terceiro mês. E o que tem acontecido no Brasil é que as mulheres e as meninas, nos processos de saúde, nos processos de saúde negados, têm recorrido à justiça. Então, os processos têm se arrastado. Mas o que acontece? Todas as mulheres, todas as pessoas, né, com processo de violência, violência sexual, estupro, têm o direito, a prerrogativa, né, legal de chegar numa unidade de saúde e pedir o procedimento da intervenção. É errado o pedido de BO, é um debate muito sério, sempre se recorre ao pedido de BO, em algumas unidades se pede o BO para poder fazer o registro, né, da denúncia, e lá qual é a nossa crítica? Não é que nós não queiramos que os homens sejam punidos, né, responsabilizados, mas é porque dentro dos processos de delegacia também as mulheres são revitimizadas. Então, assim, precisa ter um apoio muito grande nessas situações, é importante chamar uma amiga, uma pessoa de confiança, para poder dar aquela força, segurar na mão, para enfrentar essas barreiras institucionais que se colocaram no Brasil de hoje, né, dentro de um direito que está conquistado. Então, assim, mulheres em caso de violência, né, em caso de estupro, crianças, as meninas, mulheres em situação de risco de morte, têm um direito também à interrupção. E também, recentemente conquistado, né, quando é dado o diagnóstico de fetos anencéfalos. Então, temos esses direitos conquistados. Sendo que tem agora uma série de barreiras institucionais impostas por concepções, né, de moralidade religiosas e dogmáticas que estão impondo às mulheres, dentro do serviço de saúde, mesmo na justiça, revitimização, culpa, constrangimento e até mesmo punição, né? Então, assim, temos o caso emblemático em São Paulo, que o governo do estado se recusa, né, organizou uma política para diminuir o atendimento, o acesso aos serviços, né, fez impedimentos, criminalizou médicas que fizeram procedimentos dentro do espectro legal, porque o que acontece hoje também com essa perseguição, né, em torno dessa pauta moral, é que muitos profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, estão vivendo uma chamada insegurança jurídica, só que a insegurança jurídica não tem sentido, porque nós temos a legalidade para esses processos no Brasil. E o que esse esforço dentro do Congresso Nacional tenta retroceder é justamente retroagir, né, eliminar os chamados permissivos, que são esses três que a gente está falando aqui. Nós não deixamos de falar no Brasil sobre a possibilidade de uma legalização simplesmente pelo direito de as mulheres decidirem sua própria autonomia, né? Nós, mulheres brasileiras, somos cidadãs de segunda classe, porque nós não temos o direito primordial à cidadania, que é o direito à autodeterminação do nosso corpo, né? Da nossa identidade, da nossa vida. Nós não temos esse direito é negado no Brasil. Então, assim, digamos que a democracia brasileira está devendo esse status às mulheres brasileiras, às cidadãs brasileiras. Muito obrigado pela sua análise, Jolúzia Batista. Um grande abraço. Obrigada também.